E no momento em que eu estava ministrando louvor, o Senhor me trouxe essa palavra. A palavra que eu ia pregar está marcada aqui, no livro de Gênesis 45. Nós íamos falar sobre José, mas o Senhor mudou totalmente. Lucas, querido, eu sabia que é Lucas aonde? Está aqui, ó, Lucas 22. Agora eu não sabia o versículo, 39. Deus te abençoe. Deus seja louvado, maravilhoso Deus. Jesus no Monte das Oliveiras. Está aqui. Nós que somos direcionados pelo Senhor, nós não andamos programados por aquilo que eu estudei, por aquilo que eu busco. Não. Senhor, o que o Senhor tem para nós? Qual é o tipo de alimento que nós estamos necessitando hoje? O que as pessoas têm buscado? Versículo 39 diz: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Repita aí bem alto e diga: Pai. Na tua casa, diga: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Amém. Versículo 43 diz: e então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levanta-se e ore, para que não caia em tentação. É algo muito sério. O Senhor a todo momento estava rodeado de pessoas curiosas. O Senhor a todo momento estava rodeado de pessoas que o criticavam. O Senhor a todo momento estava
arrodeado de pessoas oportunistas. O Senhor Jesus a todo momento estava cheio e arrodeado de fariseus, conhecedores e dominadores da lei de Moisés. E o Senhor diz essa palavra, que Ele tirou como de costume um momento para falar com Deus, o seu Pai. Ele se afastou de todos, ele simplesmente, quem o acompanhava eram os seus discípulos. E tivera ali a oportunidade de subir ao monte com Jesus. E chegando ali, mesmo sendo íntimo do Senhor, convivendo com o Senhor, vendo as maravilhas do Senhor Jesus, que aonde Jesus passava, Ele operava maravilhas, Ele vencia a morte, Ele vencia a enfermidade, Ele abria os olhos do cego, Ele fazia uma diferença e continua fazendo para aqueles que realmente buscam Ele em espírito e em verdade. Quem acompanha Cristo aqui de perto, dá glória a Deus. Você acompanha Cristo de perto? Porque tem muitas pessoas que o acompanham simplesmente pela oportunidade de adquirir algo. E aqui claramente diz, e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Tem pessoas que não se acostumou, tem pessoas que não se acostumou a estar na casa de Deus. Tem pessoas que não têm o hábito de estar na casa de Deus, mesmo sendo crente há vários e vários anos. Tem pessoas que quando você tem o hábito de algo, que você sente bem em fazer algo, sabe, você pode fazer qualquer outra situação, mas aquele de costume você vai fazer. Tive a oportunidade, Alessandra, de conhecer algumas pessoas que vão ao mesmo lugar cortar o cabelo há 50 anos. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que vão no mesmo restaurante todos os sábados, ali para almoçar, toma a mesma bebida, come a mesma comida há vários e vários anos. Porque a pessoa que tem o hábito de ler a palavra de Deus, ela deixa as redes sociais, ela deixa o futebol, ela deixa a academia, ela deixa o passeio, deixa o aniversário, deixa o casamento, deixa qualquer coisa, porque sabe verdadeiramente que o melhor lugar de se estar é diante da presença de Deus. E Jesus, como no costume, o hábito de ir falar com Deus. Aí é que não entra na minha cabeça de maneira nenhuma, é que nós temos homens e mulheres que se dizem conhecedores da palavra e que amam a Deus e que se entregou a Jesus e que batizou, mas não tem o costume de vir para a igreja. Vou dizer algo com muita propriedade em nome de Jesus. Tem crente, não se escandalize, mas tem crente que está dando glória a Deus pela pandemia, para não poder vir para a igreja. Aleluia! Mais um decreto, não vou precisar ir na casa do Senhor, graças a Deus, eu estou cansado, vai trabalhar, vai
para a casa do parente, vai para a roça, vai para onde que quiser, mas quando chega o momento de estar na casa de Deus, não tem costume, não se acostumou em ouvir a voz do Senhor, não se acostumou em tomar as decisões segundo a vontade de Deus, não acostumou a louvar ao Senhor verdadeiramente. Não se escandalize com o que Deus está ministrando aqui. Porque Jesus tinha uma vida de oração. Não se escandalize em o Senhor trazer essa palavra que verdadeiramente. Fala para mim, quantas pessoas estão assistindo esse culto aqui agora? Quantas? 11 pessoas. No mínimo nós temos que congrega conosco 150 pessoas. Verdade, Fernando? No mínimo. Resumidamente, 22. Vamos pôr 20. Cadê os 130? Quer saber onde estão? Quer saber, irmão, que está assistindo? Cadê os 130? Subir até o monte com o Senhor. Mas aí, diz a palavra que o Senhor se afastou um pouquinho. Não foi? Aí o Senhor foi lá e fez uma linda oração. Porque ele estava oprimido. Porque ele já estava ali fadigado. Com toda aquela opressão maligna da perseguição. Porque ele já sabia do que iria acontecer. Ele estava ali clamando ao Senhor pela misericórdia. Se possível, o Senhor passa de mim esse cálice. Há momentos nas nossas vidas, em nome de Jesus, que dói os nossos ossos. Há momentos que a gente chora de dia e de noite, clamando a misericórdia do Senhor por causa de calúnias, por causa de perseguições, por causa de defamações, por causa de mentirosos, por causa de pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, que nos persegue, que levanta contra você, que levanta contra o teu ministério, que levanta contra a tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Você não é só apenas um seguidor do Senhor, mas você é íntimo de Deus. E ai daquele que toca no ungido e no ungida do Senhor. Põe a mão no seu coração e fala: não sou seguidor, eu sou íntimo. Eu sou íntimo. Há uma diferença entre ser seguidor, entre acompanhar a multidão e ser íntimo de Deus. Porque aqui Jesus, sendo o próprio Deus ali, sabe, Ele nos mostrou quando Ele veio na terra como homem, Ele mostrou que o caminho de qualquer livramento de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza, de solidão, o momento é a solitude. Lembra de eu ter pregado? É você ter um momento com Deus, não é com remédio, não é com internação. E Jesus mostra, e chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em... O que Jesus falou para os camaradas? Falou o quê? E olha na sua casa aí, diga, o que Jesus falou para os irmãos lá? Ore para que vocês não caiam em... Tem crentes que não sabem orar. Nós já dizemos isso. Hoje eu tive com alguns irmãos e disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como é que você vai cuidar para que você não caia, irmão? Você sabe como é que é? Pergunta para mim. Vou te falar. Vou te dar uma palavra de Deus para que não caia. Ore. O que Jesus falou? Ore. Ore. Você conhece uma pessoa, quando ela está longe de Cristo, quando ela começa a dar rata, quando ela começa a dar lugar para o Satanás, quando ela começa a deixar o diabo usar a boca, quando a pessoa começa a deixar o Satanás usar os olhos, usar o corpo, usar a língua, usar tudo. Sabe por quê? Porque não ora, não vigia, não se resguarda. Aí Jesus fala aqui: ore
para que vocês não caiam em tentação. Nós somos tentados todos os dias, nós somos tentados a todo momento, a todas as horas, a todos os segundos, e Jesus falou, a receita está clara. Anota aí, irmão, para você não esquecer, para você vencer as angústias, para você vencer os medos, para você vencer as enfermidades, para você vencer todo o mal, e principalmente aquilo que te faz mais mal, que é você próprio quando está longe de Cristo, as tentações. Todos nós somos tentados. Aquele que não é tentado, atira a primeira pedra. Agora, vindo da parte de Jesus, ore. Não é o pastor que está dizendo, ora. Ora. Fala com Deus. Seja sincero com você, em nome de Jesus, que o Senhor ministre no nosso coração aqui agora. Se você fosse Jesus, você orava, irmão? Você oraria? Eu sou Deus. Vou orar? O Senhor, é tão clara essa palavra, está aqui, ó. Vocês podem pegar minha Bíblia aqui. Não tem nada escrito nesse verso que o Senhor trouxe ao meu coração. Não tem nada escrito. Mas o Senhor está dizendo, deixa eu te falar, a receita para o seu sucesso. A receita para o seu sucesso é oração. Quem quer ter sucesso aí, dá glória a Deus. Oração. Oração. Mas o mais interessante é que eu vejo que isso na vida de qualquer liderança, na vida de qualquer pastor, na vida de qualquer um, para que antes de falar, você tem que fazer. O que é que Jesus fez? Ele orou. É tão interessante, né, Cristiano? É tão interessante que Jesus, ele não dá brecha, ele não vacila, porque alguns poderiam falar, mas você não ora. Ele não, ele tinha, o tempo dele era para oração. Quando ele não estava operando maravilhas, milagres, ele estava buscando como de costume. Ele tinha o costume de buscar a Deus. E eu te pergunto nessa noite, você quer a bênção do Senhor? Eu quero, pastor. Você quer o melhor de Deus para a tua vida? Eu quero. Então não se encha com as coisas desse mundo, mas tire o momento, se afaste de tudo, de toda a situação, se afaste da televisão, se afaste da internet, se afaste de todas, seja íntimo de Deus, busque o Senhor em oração. E fala, Deus, me livra das tentações para me tirar do caminho do Senhor. Nós somos tentados a todos os segundos a se afastar de Deus. Mas aquele que tem como de costume a alegria em adorar o Senhor, nessa hora verdadeiramente estão chorando, falando, eu gostaria de estar na casa do Senhor. Muitos falarão, mas se tivesse o culto eu estaria lá. Mentira! Mentiroso, filho de Satanás. Mentira, mentira, porque tem oportunidade. Quando a igreja está aberta, por milhares de vezes eu venho aqui e vejo as cadeiras vazias. Você não tem costume de falar com Deus, você não tem costume de ouvir a voz de Deus, você não tem costume de orar e vencer as tentações. É por isso que você é um lixo, hipócrita, mentiroso. É por isso que essa nação está da maneira que está, porque são hipócritas, porque são mentirosos, porque não têm o costume de buscar ao Senhor verdadeiramente, porque são pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que querem só o bem, querem ser curados, mas não querem ser quebrantados, querem mudança de vida, mas não querem mudar de vida. Aí sobe para o monte com Jesus. Aí tem a oportunidade de se assentar na igreja. Tem a oportunidade de vir e adorar ao Senhor. Tem a oportunidade de, em casa, tirar um tempo e falar, eu vou orar. Sabe para quê? Para que o diabo não venha usar essa ferramenta aqui, ó, a língua. Porque senão, se cai em tentação, tem uns que caem e leva logo uma avalanche. Faz assim, ó, vai um monte. Sabe por quê?
Porque o que nós ensinamos aqui é a palavra de Deus. Não siga a bandeira de igreja, não siga o pastor, siga a Cristo, porque nós podemos cair, nós podemos vacilar, nós podemos errar, mas Jesus nunca vai te desamparar. Não seja seguidor do homem, seja seguidor de Cristo. Nós estamos aqui como ferramenta, nós estamos como ferramenta, instrumento nas mãos daquele que tudo pode, o nome dele é Jesus. Tem pessoas que a gente conversa, em poucos segundos, a gente vê que essa pessoa está com sede de Deus, né? Tem pessoas que olham para você e falam, eu queria tanto ir no culto, será que tem jeito de eu ir no culto hoje? Eu gostaria de ir, por favor, eu quero ir no culto, eu posso ir? Esse tem o hábito, tem o costume, tem a necessidade. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que eles querem ver o anjo. Eles querem ver um milagre. Eles querem o sobrenatural, mas eles não têm o costume de orar. Isso é escrito aqui. E Jesus, depois de terminar de orar, E Jesus, depois de terminar de ter mexido nas redes sociais, ter visto a televisão, ter falado da vida dos outros, depois que Jesus terminou de comer ali um peixe com bastante mel e feito ali um momento de lazer, e aí apareceu um anjo para ele. Foi assim que aconteceu, não foi? Não foi assim? Não foi assim, ô hipócrita. Não foi assim que está escrito, não é assim, lê aí. Lê e guarda na tua Bíblia, porque deve estar escrito isso. E Jesus, depois verdadeiramente de ter ali jogado uma partida de futebol, depois de ter falado da vida do fulano, do ciclano, depois de ter perseguido, aí o anjo apareceu para ele. Foi assim que está escrito. Depois de ter batido um papo na roda da comadre, do compadre ali, do irmão da igreja, tá ali, bateu o papo e trocou bastante ideia, aí o anjo desceu do céu e falou com ele. Interessante que aqui diz que depois que o Senhor Jesus, depois de ter orado, o anjo apareceu a ele, não foi? Não foi? Interessante que a palavra do Senhor diz que depois que Salomão ter orado, o anjo apareceu para ele. Deus vai te falar, se quer milagre, irmão, se quer oração, se quer bênção de Deus, então tem que ter oração. Você quer ver o anjo operar na tua vida, o Espírito Santo, tem que ter intimidade com Deus. Intimidade. Eu ouvi uma frase essa semana que hoje eu falei, essa frase eu preciso dizer ela no momento oportuno, e não caberia na palavra que eu tinha programado para trazer, que era sobre José. Nós estamos falando aqui de intimidade, de bênção, de oração, de busca. Aí eu ouvi uma frase que diz: toda intimidade forçada, ela é estupro. Tem gente que é tão cara de pau que ele quer forçar uma intimidade com Cristo. Ele quer, sabe, você não força uma amizade. Você não força querer ir na casa da pessoa. Você não força, ou eu preciso ser seu amigo, eu preciso fazer qualquer coisa para mim entrar no seu carro, para mim ir na tua casa, para me passear, Alessandro, eu preciso estar perto de você. Você não força isso. As coisas do céu, você não força. Você conquista, você busca, você suplica, você almeja. Quem almeja o que é do céu aqui, da glória a Deus? Quem almeja ser íntimo do Senhor é conquista e não imposição. Você não impõe. Eu já vi alguns pastores orar e falar: eu determina para suas negas, irmão. Você não determina nada, nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Nós não temos. Como é que você é um homem fraco, miserável, se não é misericórdia do Senhor, você vai determinar alguma coisa? É muito forte, né?
E aqui o Senhor nos mostra que ele, como de costume, orava. Como de costume, ele subia ao monte. E os que estavam perto dele, não era uma grande multidão, mas eram os que estavam próximos, perto. Teve a oportunidade. Quantos que têm a oportunidade de estar perto de Cristo nesse momento? Eu falei, tem 11, 12, sei lá. Eu falei isso. E tem 100, digamos, tem 100. 100. Que está fazendo nesse momento? Mas querem ver o anjo. Mas querem a bênção. Querem ser cheios. Quero ser cheio do reteté. Não tem reteté na Bíblia, viu? Vou falar para vocês. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não ora. Não ora, não tira tempo para falar com Deus. Se o próprio Jesus tira o tempo. Se o próprio Jesus é de costume falar com Deus, aí você sobe, entra no teu quarto, no teu carro, aonde que você acha que é interessante, põe uma canção ali e fica ali. Senhor, eu estou aqui. Pai, tem misericórdia. Me esvazia de mim, me enche com o teu Espírito Santo. Porque uma pessoa, quando ela tem intimidade conquistada, sem forçar a barra, é natural que a pessoa, ela vai receber e vai se encher e vai transbordar. Agora, quando a pessoa está longe, porque Jesus afastou um pouquinho, meu irmão, estava ali pertinho de Jesus. Aí Jesus afastou um pouquinho, mas a presença do Senhor estava naquele ambiente. Quem está vendo Jesus? Quem está vendo Jesus? Você está vendo Jesus aí na tua casa? Você está vendo Jesus aqui na igreja? Você está vendo Jesus? Não, mas nós podemos sentir que Jesus está. Jesus está na tua casa, Jesus está no teu trabalho, Jesus está na igreja, Jesus está aí nesse leito de hospital, onde você está aí sendo desenganado. Eu tenho uma palavra de Deus, Jesus está com você. Jesus não vai te abandonar, Jesus não vai abandonar aquele que realmente tem o desejo e a vontade de servi-lo em espírito e verdade. Mas tem algo aqui que me chama a atenção. Ele, por sua vez, afastou-se um pouco de joelhos em súplica e dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor quiser, se Deus quiser, se o Senhor determinar, se é a vontade do Senhor, nós vamos deitar e amanhecer e nunca houve pandemia. Quem crê, dá glória a Deus. Mas para isso, o próprio Jesus ajoelhou. Presta atenção, quer uma mudança de vida, ou nação brasileira? Quer uma mudança de vida, ou Goiás, ou Goiânia? Em nome de Jesus, ou mundo? Você quer uma mudança de vida? O próprio Jesus ajoelhou e falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Então vamos dobrar o nosso joelho e vamos falar: Senhor, se é a tua vontade, o Senhor pode curar essa terra. Mas sabe o que eles fazem? Eles fazem forró bodó. Foi bem? Eles fazem forró, eles fazem dança, eles fazem qualquer coisa, eles bebem nas escondidas, eles fazem farra nas escondidas, eles não dobram o joelho, eles não suplicam, eles não fazem nada e querem encontrar com o anjo e querem um milagre. Não tem negociação com Deus e com Satanás ao mesmo tempo. Ou é o céu ou é o inferno. Nação, dobra o joelho e fala: se é da tua vontade, Pai, passa de nós esse cálice. Se é a tua vontade, Senhor, afasta isso de nós. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A nossa oração tem que ser essa: Senhor, se é a vontade do Senhor, cura essa nação. Mas que seja a vontade do Senhor, porque eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você. Presta atenção, tudo o que acontece tem propósito. Deus não está fazendo isso à toa. O Senhor não está concedendo o que está acontecendo nessa nação e nesse mundo à toa, não. É que haja quebrantamento, é que haja verdadeira veracidade, verdadeiro quebrantamento, uma veracidade da adoração do povo, para que todos possam ter, sabe, para que o Senhor possa ter misericórdia de todos. Mas não está havendo quebrantamento ainda da parte do homem.
E quanto mais se distancia do Senhor, mais perto de Satanás fica, mais a corda vai arrochar, mais a situação vai ficar bem mais difícil. Mas se você entende essa palavra, que Jesus, trazendo os seus discípulos, ele dobrou o joelho e falou com Deus. Você se sente um discípulo? Sim, eu sinto. Eu sinto. Então vamos aprender com Jesus. Aprender na primeira situação, que nós devemos dobrar o joelho e clamar a Deus. Entender na segunda situação, em nome de Jesus, que depois de clamar ao Senhor, é mostrar que seja a vontade dEle, aqui na terra, no céu, que seja a vontade dEle possa prevalecer no teu casamento, que a vontade de Deus pode prevalecer no teu trabalho, que a vontade do Senhor possa prevalecer na tua entrada, na tua saída, no teu querer, em nome de Jesus, que seja a sua oração, a mesma que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer aqui. Interessante que aqui, não chegou o discípulo aqui para ensinar, Senhor, nos ensina a orar, não está aqui nesse texto, mas no momento em que o discípulo chegou reconhecendo que precisava aprender a orar, o Senhor falou a mesma coisa, que seja a vontade do Senhor assim na terra, como no, mesma palavra, porque não é a minha vontade que vai prevalecer, não é a vontade do homem que vai prevalecer, a última palavra não é a do homem, mas a palavra é a de Deus, e o Senhor nos mostrando aqui. O que está acontecendo na nossa vida? Nós não devemos espernear, tomar remédio controlado, internar, ficar maluco, gritar, ansioso, como será o amanhã? Não! Nós, como de costumes, feche os seus olhos, como de costume, você vai tirar um momento para orar. Pastor, mas eu não tenho costume. Então você tem a oportunidade de começar hoje, né? Como de costume, você voltar a orar. Como de costume, obedecer. Como de costume, clamar ao Senhor para que não venha você cair em tentação, dar lugar para o diabo. Senhor, me livra das tentações, porque quanto mais a corda apertar, mais difícil ficará para nós servir ao Senhor. Então nós temos que servir verdadeiramente, ter alegria em estar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Aí diz aqui, dizendo, Pai, que queres que afaste de mim esse cálice, contudo não se afasta da tua vontade, sim a minha vontade, mas sim a tua. Versículo 43, e então lhe apareceu um anjo do céu, que confortava. Quem quer ser confortado pelo Senhor aqui, da glória a Deus? Quer ser confortado pelo Senhor? Eu quero. Pelo anjo do céu? Quero. Ora. Senhor, não é a vontade de Deus de nos ver angustiado. Não é a vontade de Deus de nos ver desamparado, triste, oprimido, passando necessidade, passando por enfermidades. Não, essa não é a vontade de Deus. É as pessoas que deixaram de obedecer ao Senhor, é as pessoas que não conseguem orar, é as pessoas que não conseguem clamar a misericórdia do Senhor. E o anjo do Senhor na hora veio e trouxe um bálsamo. E hoje quantas pessoas sobre essa nação, sobre esse mundo, está precisando de um bálsamo do anjo que vem do céu? Feche os seus olhos, você que está assistindo esse culto e você que está aqui. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele acalma a tempestade, Ele derrama um bálsamo sobre o teu coração, sobre o meu coração nessa noite. Que o Senhor nos renova a cada dia, a cada manhã. Esse ano sendo o ano da maturidade. Essa pandemia não começou em 2021. Presta atenção. A pandemia começou em 2020. A mesma fé que foi exercida no 2020 foi o ano da multiplicação de bênção.
você tem maturidade o bastante em 2021 para Deus continuar operando grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Como de costume, fala para o Senhor: Senhor, como de costume, eu continuarei te buscar. Como de costume, Senhor, eu continuarei a honrar o Senhor. Como de costume, Senhor, eu continuarei a obedecer ao Senhor. Mas também, Senhor, como de costume, sendo a vontade do Senhor, eu não abro mão das minhas bênçãos. Eu acostumo com as bênçãos. E acostumar com as bênçãos é muito mais fácil do que acostumar com as provas. É por isso que no momento de tanta tristeza e de tanta angústia, muitas vezes as pessoas se cansam. Tem homens, Alessandro, que não aguentam pressão, tem mulheres que não aguentam pressão, joga a toalha, deixa Cristo, se afasta do Senhor, se enfraquece de uma maneira tão grande, deixa o diabo usar a boca, o ouvido, os olhos, o corpo, se afasta do Senhor, fica totalmente longe. Quando Jesus saiu, aconteceu o que acontece com muitos crentes. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto pior for a situação, Jesus nos mostra que nós mais temos que buscar a Deus. Sabe o que os caras fazem? Eles afastam do Senhor. Jesus dá a receita tão clara aqui para nós, dessa nação, desse Brasil, do Ministério Ramo Novo, de todos os ministérios. Quanto pior a situação for, mais nós devemos buscar o Senhor, mais nós devemos buscar a presença do Senhor. E diz aqui que Jesus estava agoniado, estava oprimido, mas ele orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, agoniado, angustiado. Agora eu te pergunto verdadeiramente, seja sincero com você perante Deus. Que dia que foi que você derramou uma lágrima, clamando ao Senhor pela misericórdia, para que o Senhor viesse curar essa nação? Que dia que você acordou assim, falando: Senhor, hoje eu não abro mão, hoje eu vou tirar um jejum de tudo, hoje eu não abro mão, eu vou ler a Tua palavra, eu vou meditar na Tua palavra, mas Senhor, fala comigo. Que dia que foi que você derramou uma lágrima pela situação que você está vivenciando hoje, pela porta que fechou, pela enfermidade que adentrou na tua casa, pela falta das coisas, dos alimentos, pela alguma situação que você está olhando e falando: Senhor, eu não estou aguentando mais. Que dia que foi que você suou, que você transpirou, que você pagou o preço, que você entregou verdadeiramente, falou: Senhor, está nas tuas mãos? Que dia que foi? Quando foi? Sequer você lembra quando foi que você tirou um tempo para falar com Deus na intimidade? Tem muita gente que gosta muito do auê na igreja. Está todo mundo aqui, ora, fala em línguas, dá cambalhota, pula. Aleluia, é uma santidade em casa. Faz igual o menino, sabe aqueles meninos que não gostam de estudar? Chega assim com uma mochila que a professora acaba de dizer para ele: olha, quando você chegar na tua casa, você estuda a tabuada, faz os trabalhos de casa e organiza para que no final do ano você possa passar. Aí ele chega em casa: ô mãe, cheguei aí, tudo bem? Tudo bem. Cata a mochila e faz assim. Sabe que dia que ele pega a mochila? Se for final de semana, ele chega sexta e faz isso, e só pega a mochila segunda-feira de manhã para ir para a escola. Alguém se identificou? Muitos fazem isso. Assim são crentes, que ora quando vem aqui, aleluia, mas quando está em casa, essa palavra aqui, sequer eles põem a mão. Mas querem ver anjo, querem milagre, querem cura, querem o melhor de Deus. Não vai haver, não tem jeito, porque esse próprio Jesus deu a receita para que a gente ore. Está sem força para orar, irmão? Fecha os olhos, fala: Deus, eu estou sem força para orar, me ajuda. Porque tem pessoas que estão tão perto do Senhor, é simplesmente falar assim: ó, Senhor, me ajuda,
eu estou sem força. Aí sabe o que eles fazem? Vou te mostrar o que eles fazem. E levantando da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Um longo dia, né? E o Senhor os encontrou dormindo de tristeza, fisicamente, emocionalmente, exaustos. Quantas pessoas que têm a oportunidade de estar perante o Senhor, quantas pessoas que quando tiram o momento para estar em casa para orar, quando você chega lá e está dormindo. Quando pega, parece que esse livro aqui tem algo tão forte, ele parece chá de avacideira misturado com todos os chás para dormir, porque tem pessoas que estão sem sono. Está sem sono, fulano? Tô, pega a Bíblia lá e lê. Se você conseguir ler um capítulo, você é o vitorioso da vez, porque estão exaustos emocionalmente, fisicamente. O que é mais fácil, dormir ou abrir a boca e falar, Jesus me ajuda? O que é mais fácil? Dormir. É o que as pessoas estão fazendo hoje, pastor Fernando. As pessoas estão dormindo, agora nesse momento, estão dormindo. Não é importante, não gosto do culto online, não gosto de assistir, não tem paciência. Lá o menino deixa a colher cair, eu tiro a atenção. Irmão, em nome de Jesus Cristo, se você não consegue se concentrar no amor, você pode ou não ter uma oportunidade de concentrar na dor, porque aquele que está lá na UTI, aquele que está lá acamado, aquele que está arrebentado, aquele que está desempregado, aquele que não tem nada para os filhos comer, aquele que não tem um lugar para dormir, aquele que está sendo despejado, aquele lá não está tendo sono não, aquele lá está perdendo o sono, aquele lá está falando, Senhor, tem misericórdia de mim. É brincadeira o que eu estou dizendo? Estão dormindo porque estão na zona de conforto. Estão dormindo porque os dias são exaustivos. Estão dormindo porque é desse jeito mesmo, tem que ser assim. Temos que ser inconformados. Aí Jesus chega para te abençoar, Alessandro. Você está dormindo, você está viajando na maionese. Aí o Espírito Santo vem para visitar a sua casa, você está se enchendo de porcaria, você está falando da vida dos outros, você está se enchendo daquilo que realmente você está se enchendo de lixo, sendo que você poderia estar tendo a oportunidade de se encher do céu, se encher da glória de Deus. Você não é viciado em estar na igreja, você não é um fanático, não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está sabendo muito bem usar o seu tempo. Quando você pega a Bíblia, não, mas já pegou a Bíblia de novo, você está ficando chato. Eu quero te falar em nome de Jesus, você não é chato não, você tem temor a Deus, você ama a Deus, você sabe o quanto Deus tem feito na tua vida, e continuará fazendo aqueles que amam o Senhor e priorizam ao céu. Então eu tenho uma palavra de você, para você que dorme. Acorda enquanto é tempo, acorda e vigia, vigia a boca, vigia a tua vida, vigia você, em nome de Jesus, acorda enquanto é tempo. Escuta o Senhor, vou terminar, e disse, por que vocês estão dormindo? Levanta-se e ore, para que ninguém caia em tentação. Por que no mesmo versículo é tão interessante? Nós estamos falando aqui de discípulos, irmãos, que estavam ali com o Senhor, cansados emocionalmente, fisicamente, exaustos. Jesus ali tão perto, começou a orar e de repente pega no sono. Vou fazer uma pergunta para você que está na sua casa e para você que está aqui. Quando você está muito apertado com alguma situação, dívida, ou alguma outra situação,
um filho doente, uma esposa doente, um parente, um ente querido doente e tal, você consegue dormir? Sim ou não? Consegue, Alessandro? Já perdeu uma noite de sono por alguma coisa, por alguma situação? Tipo assim, não dorme direito, fica ruim, acontece? Já viu? Já aconteceu, Cristiano? Não durmo. Por que tem pessoas, é por isso que eu creio muito em propósito, eu creio que o que está acontecendo sobre essa nação, é que nenhum ainda, estão todos dormindo, estão preocupados com política, com isso e com aquilo, estão esquecendo de dobrar o joelho, estão caindo em tentação uma vez em cima da outra, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, apóstolos, estão aí tropeçando, sabe por quê? Porque estão dormindo. Porque a tentação, o Senhor disse aqui em 2 versículos, para que não caia em tentação. Nós somos tentados a todo tempo. Sabe quando nós vamos parar de ser tentados? Quando nós estivermos no céu. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se o cara é o dono do mundo, ele toma conta, tem administração, ele vai ficar ao seu derredor, diz a palavra também, como um leão rugindo, para te tragar. Ele vai te tentar de todas as maneiras. É por isso que nós que somos crentes, devemos vigiar. É por isso que nós que somos homens de Deus, nós devemos orar sem cessar. Nós devemos estar despertados, acordados, de pé, para vencer as dificuldades dessa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé na tua casa. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, eu não quero cochilar, eu não quero dormir. Se eu estou fraco, se eu estou passando por uma situação difícil, que seja a vontade do Senhor assim na terra como no céu. Mas que eu não venha vacilar, que eu não venha perder as minhas bênçãos, porque eu falo demais, porque eu escuto demais, porque eu acuso demais, porque eu sou o mestre do melhor de todos. Nós somos todos fracos e errantes e necessitamos da tua misericórdia, ó Deus. Estamos aqui, Jesus está neste lugar, Jesus está na tua casa, Jesus está com você. Aí às vezes você olha e não consegue enxergar Jesus. Mesmo que você não enxergue, você pode sentir a presença dEle, porque a presença dEle enche este lugar, porque a presença de Jesus enche o nosso coração. Nós não precisamos vê-lo, mas nós podemos sentir em nome de Jesus. O Senhor venha nos abençoar e nos livrar da tentação da língua felina, nos livrar da tentação, Senhor, daquela caminhada que nos leva ao pecado, daquela, Senhor eterno santo, daquela situação que nos leva ao sono, ao cansaço ao extremo, a dificuldade, ao longe de ouvir, mas que nós venhamos aproveitar o tempo de estar com o Senhor, e ser verdadeiramente como o Senhor, e ser verdadeiramente a sua imagem, a sua semelhança. Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos tempo para fofocar, nós não temos tempo para ir na casa do outro, falar mal, nós não temos tempo para passar o outro para trás, nós não temos tempo para outras atitudes, a não ser, como de costume, estar na casa do Senhor, agradecendo e adorando. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria e entendimento da Tua palavra, como de costume, ó Deus, até que o Senhor venha. Nós estaremos aqui te adorando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Como de costume, nós iremos vir aos cultos, como de costume, nós iremos obedecer, como de costume, assim nós vamos buscar o Senhor e entender que vai ser feita sempre a vontade dEle, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoe você, que verdadeiramente tem alegria de estar na presença de Deus, em nome de Jesus.
Que vocês venham ter uma ótima semana. Que vocês venham entender o propósito de Deus que está acontecendo sobre essa terra. Mas se você tem intimidade, você está perto, não force a intimidade. Não passe dos limites, mas que você conquiste todos os dias a se aproximar mais do céu e do Senhor, através da oração, através da busca, através, da entrega verdadeiramente, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você não só hoje, mas para todos sempre da eternidade. Todos digam: Deus abençoe na sua casa, abençoe a sua família, que você venha entender o propósito dessa palavra de Deus, que você venha compartilhar com seus irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe e até quarta-feira.